O Hora da Coruja está de volta. Hoje a gente conversa sobre mulher e filosofia. Eu vou deixar aqui os nossos plim-plins, nossos recadinhos. Vou pedir para o Omar colocar os nossos contatos. Tem Twitter, que é @franfilosofia. Tem um blog só de cartoon. Você gosta de cartoon e de filosofia? Esse blog... Mas que porra é essa? Mas que porra é essa? Com acento. Hein, gente? Com acento, isso. E você Mas pode não é mandar... para ir lá só ver, não. Eu tô pedindo para você ir lá e ficar seguidor do blog. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você ficando seguidor, a gente consegue driblar a censura do Facebook. Porque o Facebook censura tudo. Então você faz qualquer coisa, se uma pessoa denuncia, ele corta. Então eu fico sem comunicação muitas vezes com as pessoas, né? Porque as pessoas vêm pelo Facebook. Não, vai lá, fica seguidor do blog, porque aí se o Facebook corta, você recebe pelo blog. É muito mais interessante. E como aqui o Hora da Coruja é sempre ao vivo, você pode sempre mandar sua pergunta que a gente já responde aqui no ar. Então agora eu deixo você falar um pouco sobre as Aspásia. Assim, não estamos fazendo campanha política. E não é a Aspásia lá do Rio de Janeiro, como o Omar acabou de lembrar. Não, essa Aspásia aqui é a Aspásia que foi esposa do Péricles. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, que é o seguinte, para notar a seguinte coisa, né? Como que ela faz filosofia com o método socrático, que diz o Sócrates que aprendeu dela, né? Só que no particular. Ou seja, ela faz um atendimento terapêutico, praticamente. É quase que um atendimento de terapia de casal. Sei. Né? Na Grécia. Ó, quer ver? Ó? O Xenofon vai lá com a esposa na casa dela. Aí, eles começam a conversa, eles estão com alguns problemas, o casal está com alguns problemas, começa uma conversa com a Aspásia, que os recebe no palácio, né, a esposa do governador. Aí ela fala assim, a Aspásia fala assim, conte-me, esposa de Xenofon, se a sua vizinha tivesse adornos dourados muito mais atraentes e belos que os seus, você preferiria ter os seus ou os dela? Aí a esposa, os dela. Aí a Aspásia fala, e se ela tivesse casacos e outras coisas do tipo de mais valor que os seus, você preferiria ter os seus ou os dela? E a esposa, os dela, é claro. Aí a Aspásia fala mais uma vez, né? Bem, e se ela tivesse um marido melhor do que o que você tem, você preferia o seu marido e o dela? E aí a esposa do Xenofon se cala, fica vermelha, né? Aí ela vira para o próprio Xenofon, a Aspásia vira para o próprio Xenofon e faz a mesma bateria de perguntas. E o Xenofon também chega e também fica vermelho quando é perguntado se preferia ter a esposa do outro. Né? E aí ela para e fala a seguinte coisa, né, a Aspásia, ela fala assim, ela fala assim, a seguinte coisa, né? Vocês dois só têm uma saída. Vocês se tornarem tão bons quanto esta esposa e marido do vizinho. Aí você vai começar a desejar. Porque aí você vai começar a desejar aquilo que é seu e que é o melhor, que seria o do outro. Né? Então, o que ela faz? Ela encalacra, né, as pessoas ficam paradas, perplexas, é a situação quase de aporia do Sócrates. Né? Só que não em relação a um problema conceitual, mas a um problema prático. É quase uma terapia de casal, mas o método de pergunta e resposta é exatamente o método socrático, né? A Aspásia. Então, você veja só, é a filosofia, né? Porém, no particular. Né? E é muito interessante essa coisa. Isso aqui está no livrinho aqui. Como a filosofia pode explicar o amor. Como a filosofia pode explicar o amor. Esse livrinho é muito bacana. Se vocês não encontrarem mais, porque acho que está esgotado esse livro, aí... Eu acho que até acha por e-book. Mas sabe o que é interessante? Que é bem aquela história da grama, né? Mas essas coisas sobre as pastas estão em outros livros meus. Então,
É até a história sobre a grama do vizinho, né? É. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Todo mundo fala isso. Olha, você olha, tá sempre mais bonita, tá sempre mais Só que verde. nesse Então, caso, como resolver isso? Né? Só que nesse caso aí, ela não apela para uma questão da inveja. Ela apela para uma verdade. Se fosse melhor, você quereria do vizinho? Quereria. Tudo. Aí quando chega no marido ou na esposa, e aí? Dá problema. Deu problema? Então só tem um jeito, né? Como vocês não vão optar por se deixarem, vocês estão vindo aqui para optar por ficarem juntos, então vocês vão ter que se transformar nessas pessoas melhores. Então Sócrates ouve essa conversa. Esse método é um método socrático, só que posto no âmbito da vida prática a dois. É como se ela estivesse atendendo no consultório, lá num consultório psicológico, né? Numa forma de terapia de casal, porém com o método socrático. Isso não é a defesa de psicologização da filosofia. Não, isso é para mostrar como, né, a mulher filosofa. Ela filosofa de uma maneira diferente. Não é que ela não é capaz de filosofar. O problema é que ela não filosofa produzindo conceitos. Ela filosofa de uma maneira muito mais americana, digamos assim, resolvendo problemas. Muito mais pragmática. Muito mais pragmática. É interessante. A filosofia feminina e o pragmatismo se casam perfeitamente. É uma pena que no Brasil, né, pragmatistas e feministas não se encontrem, né? Acho que você... O feminismo é muito dominado pelo marxismo, né? Então isso faz com que esses instrumentos aqui não caiam na mão das feministas brasileiras. E tem também essa ideia da filosofia de que, como a do Schopenhauer, por exemplo, que ele tem esse livro da Arte de Lidar com as Mulheres. Para quem não leu, isso aqui é fantástico para você ler. Porque, assim, primeiro que é um problema pessoal terrível que ele tem com as mulheres. Mas sabe o que eu achei interessante? Mas é interessante essa misoginia dele. Né? É interessante essa misoginia dele, porque ela explica, né, uma situação de época, não é? Que é uma situação onde as mulheres estão emergindo e ocupando um espaço de preocupação dos homens. Os homens estão preocupados com as mulheres. Eles estão ficando preocupados com as mulheres, sim, com os cargos que elas estão ocupando. Agora, o legal é que o Schopenhauer está lidando com uma mulher, a mãe dele. A mãe. Né? O Nietzsche também. Só que o Nietzsche dá um salto para fora do problema particular. Né? Ele vai usar da mulher como tipo. Né? O tipo fraco é mulher. Né? O tipo doente é mulher. Né? Ele vai usar disso dentro da tipologia que ele faz para poder falar em fortes e fracos. Né? E você fala que isso é uma filosofia machista, Schopenhauer e Nietzsche? Não, em hipótese alguma. Nietzsche, em hipótese alguma. Nietzsche, em hipótese alguma. Essa conversa de Nietzsche machista, Nietzsche antifeminista. Não, Nietzsche é como falar que Nietzsche é antiliberal. Claro que Nietzsche não votaria num liberal. Né? Nietzsche votaria num conservador. Mas isso não tem a ver com a ideia de que Nietzsche seria, né, a filosofia dele seria conservadora. Por quê? Porque a ideia, a ideia que está posta aí é tipológica. É encontrar um tipo para poder conversar. Então quem? O escravo, a mulher, a vaca estão de um lado. O escravo, a mulher, a vaca, o judeu, são tipos do fraco. Aí vem, do outro lado, né? O leão, o forte, o nobre, o altivo, o outro lado. Essa dicotomia, Nietzsche traz de onde? Lá do mundo homérico, do mundo pré-helênico, do mundo homérico. Ou seja, o guerreiro altivo contra aquele que não é altivo. A altivez e a não altivez. Então, é uma tipologia que não tem nada a ver com questões sociológicas ou com questões políticas concretas. Né? Nietzsche, do ponto de vista das relações pessoais, queria muito que a Salomé fosse uma discípula dele. Sim. E continuasse a filosofia dele. Sim. Né? Não tem nenhuma coisa contra a mulher. É engraçado que do Schopenhauer, eu selecionei aqui um trechinho. O próprio... A hora que você já leu o índice do livro, você Agora, já começa é legal, a dar risada. essas filosofias que fustigam a mulher, elas são boas porque elas fazem uma descrição que muitos filósofos não têm coragem de fazer. É o chamado realismo filosófico.
que não é mais realista que o não realismo, mas é apenas uma outra maneira de ver. E faz com que a gente consiga compreender certas coisas que a gente não compreenderia. Por exemplo, compreender que a mulher é costela, compreender que a mulher é segunda, compreender, não para aceitar isso, mas para entender como que a filosofia e a religião descreveram o particular, e compreender a ligação da mulher com o particular. Então, e compreender como é a importância da mulher nas sociedades, a ponto de que o filósofo vai se destinar a escrever um livro só sobre as mulheres. Coisa que ele não... Né, porque por quê? Eu vou escrever de quem? Do particular. Você veja que a cabeça da pessoa é tão masculina, das pessoas, inclusive das mulheres, que elas acham que esse livro, como trata da mulher, e como a mulher lida com o particular e ela é o particular, então esse livro não é de filosofia. Então as pessoas falam, essa parte do Schopenhauer não é filosofia, é só misoginia, só invocação dele. Não, não, se você tem uma perspectiva feminina da filosofia, esta parte que fala mal das mulheres é super filosofia, porque está filosofando sobre alguém que lida com o particular e tomando este particular. Então, o objeto da filosofia passa a ser o particular também, e não só o universal. Então, você oscila entre sair do platonismo e entrar num outro tipo de filosofia, e voltar para o platonismo. Né? Você oscila dentro da relação particular e universal, que é um debate eterno filosófico. Então, agora eu vou aproveitar a frase que o Gomes acabou de lembrar, que o Pondé diz que mulher gosta mesmo é de dinheiro, o filósofo Pondé. Então, eu já vou juntar com isso aqui do Schopenhauer e aí você faz um comentário final. A mulher precisa sacrificar a flor da sua juventude com um homem já murcho, ou logo sentir que já não é mais objeto útil para esse homem que ainda tem vigor. Você sabe que o Schopenhauer, esse caso, é um caso filosófico, porém particular. É como tudo, né? Ele tinha uma cisma que a mãe dele envenenou o pai. Sim. Né? Ele tinha uma cisma disso, né? Porque a mãe dele era uma escritora muito famosa e o pai dele não era brilhante, né? Então ele tinha essa cisma aí e ele culpava a mãe dele por tudo que o pai dele passou. Né? E pode ter sido verdade. Então aí tem um detalhe. Agora, é claro, né, que veja só, né, a mulher ela fica na espreita. O Nietzsche fala isso também, mas o Nietzsche fala o contrário. Ele fala assim: a mulher ficava na espreita, ela deu uma de burra, ela quis se igualar ao homem e deixou de ficar na espreita. E agora ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que fazer tudo aquilo que o homem fazia, e ela saiu da condição de espreita, de aproveitadora. Que o Nietzsche falava que era com a delicadeza da mulher, com o choro, com a sua falsa fraqueza que a mulher ganhava, derrubava os homens mais valentes. A filosofia da história do Nietzsche, os fracos vencem os fortes. Né? Pela corrosão do caráter. Sim. Então, o Nietzsche fala assim, quem que é a pessoa mais fraca e a mais forte? A mulher doente. Ela inocula a culpa em você. Então, ela arrebenta com você. Exato. Né? Que é que ele conta a história do carneirinho com o lobo. Então, né? O carneirinho vai pondo culpa na cabeça do lobo, pondo culpa na cabeça do lobo, até que o lobo se torna vegetariano e morre. Né? Por exemplo, a mulher, né, ela gosta de homem. E gosta de mulheres, as mulheres que gostam de mulheres. Não é que agora, quando fala mulher gosta de dinheiro, o que está nessa jogada aí? A mulher pré-nietzschiana gosta de dinheiro. Mas não a mulher nietzschiana. Porque a mulher nietzschiana já é democrática. A mulher nietzschiana significa a mulher que o Nietzsche vê. Né? A mulher que está acabando. A mulher que tá, não, a mulher que está acabando, não, a mulher que está nascendo. A nova mulher, a mulher moderna. Esta daí não gosta de dinheiro. Esta daí não. A mulher moderna aprendeu o quê? O errado, diz o Nietzsche. Ela aprendeu a amar. Ela quer casar por amor. Entendeu? É a mulher antiga que casa por dinheiro. Exatamente. Entendeu? Não, porque no passado as mulheres casavam por amor. Não, é o contrário. Começa nessa época. O romantismo faz parte da modernidade. Exato. Né? As mulheres casam por Aspásia. O Péricles morreu, ela rapidamente casou com um cara muito rico. Por quê? Porque ela era estrangeira e ela, para poder permanecer em Atenas, ela tinha que ter proteção.
Entendeu? Então as mulheres sempre tiveram nessa condição de poder negociar alguma coisa. Quando elas param de negociar e passam a adquirir uma sinceridade de coração, elas deixam de ser a serpente e passam a conviver com os homens como se elas fossem filhas de Rousseau, ou seja, boas de caráter, boas de coração, elas perderam. Elas perderam. A mulher moderna gosta de homem, gosta de sexo, quer gozar, quer fazer tudo aquilo que o homem fazia. E ela, com isso, se enfraquece. Por quê? Porque ela deixa de ter, né, o caráter malévolo que ela sempre teve. A mulher deixa de ser, na modernidade, uma acompanhante do demônio, para ser uma acompanhante do homem. À medida que ela abandona o demônio para ser uma acompanhante do homem, para ser a mulher do homem, para ser esposa e companheira do homem, realizar, né, o casamento romântico, que é o casamento cristão, ela perde todas aquelas características que ela sempre teve. Então, para encerrar, uma pergunta do Tiago. É mais interessante criar um novo conceito de mulher ou transcender a necessidade de conceituar homem e mulher? Não, homem e mulher são palavras que nós não vamos abandonar, elas significam muito para a gente. Né? Agora, toda filosofia que trabalha na produção de conceitos e fica nisso, só nisso, produz muito mais preconceito do que os próprios conceitos que queria produzir. Exato. Isso aí quanto a mulher e quanto a tudo. Gente, eu quero mandar então um beijo, um super beijo para todas as mulheres que sempre assistem a Hora da Coruja, especial para a Andréia, que sempre acompanha a gente. Beijo, Déia, essa é minha paixãozinha, viu? E você, filósofo, homem, quer mandar um beijo para alguma mulher? Eu quero mandar um beijo para uma mulher especial, né? Aliás, várias mulheres especiais. Eu vou mandar um beijo para a Fran aqui, que eu vou dar pessoalmente, e mandar um beijo para minha mãe, que de vez em quando assiste, de vez em quando ela sempre se assiste, né? Assiste, a gente lá no interior. E um beijo para minha filha, para Paula, lá em Palmas. Muito bom. Então, parabéns para nós mulheres, pelo nosso Dia da Mulher, e que mais mulheres estejam na filosofia, mais discussão, mais programas como esse hoje do Hora da Coruja. Beijo, pessoal. Até semana que vem.